Quantas coisas nós não estamos acomodados com a nossa vida, né? E muitas vezes Deus permite situações que venham nos tirar da nossa zona de conforto. Deus permite situações no trabalho, na família, na saúde, no ministério. Às vezes a gente não entende muito bem o que está acontecendo, a gente fica meio que se entender, porque às vezes não é tão simples quanto um lugar na igreja, mas talvez são coisas muito mais complicadas, complexas, nessas áreas da nossa vida. E será que no fundo, será que a intenção de Deus não é nos despertar? Será que Deus não está querendo abrir os nossos olhos? Será que Deus não está querendo que nós venhamos crescer um pouco mais? Será que Deus não quer que nós venhamos amadurecer um pouco mais? Será que Deus não quer que nós venhamos ter novas experiências com Ele? Será que Deus não quer nos levar a um lugar melhor? Deus não trabalha com seus filhos na zona de conforto. A vida cristã não é uma vida na zona de conforto. Deus sempre vai nos tirar da nossa zona de conforto. E Deus vai fazer isso por quê? Porque existem promessas de Deus que somente vão se cumprir na nossa vida fora da nossa zona de conforto. Existem promessas de Deus na minha e na sua vida que só virão se tornar realidade, elas somente virão à existência se Deus nos tirar da nossa zona de conforto. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1, nessa situação. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara ao Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, e seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei nesta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Deus, que a Tua palavra venha ser revelada a cada coração, que a Tua palavra, Deus, venha trazer direção aos Teus filhos, às Tuas filhas, que o Senhor venha nos tirar da zona de conforto. Deus, que as situações que eles não estão entendendo, que eles não entenderam nessa noite, talvez o Senhor está movimentando a vida deles, para os tirar do lugar em questão, que talvez se não acontecessem determinadas coisas, não haveriam determinadas mudanças. Então, Deus, que o Senhor traga essa revelação, esse entendimento ao coração dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor, nesta noite. Que tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor, tudo aquilo que vem para roubar os corações, nós declaramos repreendido no reino espiritual, Senhor. Que cada mente, que cada coração esteja cativo ao trono da graça, para receber da Tua palavra, do Teu poder e da direção do Teu Espírito, Senhor. E sabemos que esta palavra frutificará nestes corações, nesta noite, a 100 por 1, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Então a história de Abraão, que aqui ainda era Abrão, a história de Abrão, ela surge dentro de um evento muito importante, próximo a um evento muito importante. Qual que é? O que ocorre um pouco antes
que é muito marcante na história da Bíblia, que muitas pessoas se lembram: a Torre de Babel, em que Deus vem, confunde a língua única que havia dos homens, e ali várias línguas surgem, para que os homens fossem espalhados pela terra. Não é isso que diz? Que o Senhor vem e o Senhor confunde para que os homens sejam o quê? Espalhados pela terra. É Deus que faz isso, tá? Tanto que se repete 2 vezes isso. Diz que o Senhor vai descer, diz que o Senhor confunde, no versículo 8, versículo 9. O Senhor faz isso. Por que Deus faz isso? Às vezes o pessoal pensa que é somente pelo orgulho daquele povo que queria construir uma torre e se tornar conhecido, mas não foi somente isso. Deus havia dado uma ordem ao homem lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Qual que foi a ordem que Deus deu ao homem lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Deus havia dado uma ordem ao homem. E aí a iniquidade se espalha, vem Noé. Deus tem que purificar a terra, e da família de Noé depois vem todas as famílias que há hoje sobre a terra. E qual que é a ordem? O que Deus fala a Noé em Gênesis capítulo 9, versículo 1? O que Deus diz a Noé em Gênesis 9, versículo 1? Deus abençoou a Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Qual que é o desejo de Deus? Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Deus deseja que nós venhamos espelhar a Deus e espalhar a glória de Deus. Esse é o desejo de Deus para nós. Quando nós vamos lá na descendência de Adão, diz que Adão teve um filho conforme a sua semelhança. O desejo de Deus é que nós venhamos refletir a sua semelhança. Que nós venhamos refletir quem? Hoje nós entendemos, no Velho Testamento eles não sabiam, mas hoje nós entendemos que nós temos que refletir a quem? A Cristo Jesus. E várias vezes Paulo usa essa expressão do espelho também. Tiago usa a expressão do espelho para aquele que ouve a palavra e a coloca em prática ou não coloca em prática. Por quê? Porque nós temos que ser espelhos da glória de Deus, espalhar a glória de Deus sobre a terra. Porque o nosso Deus é um Deus missionário. Sabia disso? Que Deus ele está preocupado em alcançar o homem. Há essa preocupação em Deus. Mas muitas vezes o homem, em seu orgulho, na vontade de fazer a sua vontade, exaltar o seu nome, e não espalhar a glória de Deus, e não espelhar a Deus, o que eles fazem? Eles fazem como lá em Babel. Ele se coloca na sua zona de conforto, e ele procura a sua própria glória, a sua própria exaltação. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 11, versículo 4. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Eles estão falando que o nome de quem vai ser famoso. O que diz Gênesis capítulo 12, versículo 2, na parte B do versículo? O que Deus está falando para Abraão? Tornarei o quê? Famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, por meio de você. Todos os povos da terra serão que abençoados. Os homens que continuam procurando a sua própria glória, vivendo para si mesmos, continuam vivendo a mesma história lá de Babel. A história não mudou, o coração do homem não mudou. Homens que procuram a sua própria glória. Mas homens que procuram sair da sua zona de conforto. Mulheres de Deus que procuram sair da sua zona de conforto e obedecem a Deus. Deus diz: eu tornarei o seu nome famoso. Eu vou
filho, a minha filha, e você sempre dá glória a mim. Então eu vou te usar, eu vou tornar seu nome conhecido e famoso, eu vou te exaltar e eu vou te honrar. Por quê? Porque a glória no fim vai ser dada a quem? Vai ser dada a Deus. Mas nós vamos ser participantes da glória de Deus. Amém, igreja? É bom ou é ruim isso? É bom demais. E Abraão, realmente seu nome se tornou conhecido. Por quê? Abraão, ele é o pai dos cristãos, tá? Abraão também é o pai de quem? Dos judeus. E Abraão é pai de quem também? Também dos islâmicos também. Ele é conhecido também como pai. Ou seja, praticamente a população mundial o quê? Quase que inteira. Esse homem se tornou conhecido ou não? O seu nome se tornou famoso ou não? Sim. Mas foi um homem que decidiu obedecer a Deus, que decidiu sair da sua zona de conforto para viver as promessas de Deus. E o tema da minha mensagem nessa noite é: saindo da zona de conforto para viver a promessa. Saindo da zona de conforto para viver a promessa. Para vivermos as promessas de Deus, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Quem aqui, como cristão, um pouco mais vivido, né, já tem um tempo de caminhada cristã, a hora que começa a ficar tudo muito calmo, começa a ficar tudo muito estável, começa a ficar tudo meio parado, parece que está tudo bom. Eu tenho hora que eu já fico assim, meu Deus, né? O que será que está me esperando? O que será que está por vir à frente? O que será que vai me tirar da zona de conforto? Mas Deus, aquilo que vai vir pode vir outra coisa. Não vai vir para me matar, para me derrubar, me arruinar, mas vai vir para me tirar da zona de conforto e viver uma nova promessa de Deus. Amém? Amém. Meu irmão, você está na parte boa agora, glória a Deus, aproveita mesmo, né? Aproveita, desfruta, mas gruda na cadeira aí. Ai, pastor, misericórdia, vou falar, isso está tão bom. Não estou falando que vai ser daqui um dia, né? Não estou falando que vai ser daqui um mês, vai ser daqui um ano, mas a gente tem que estar preparado, porque os dias na terra são maus. Mas no Senhor, a gente entende que os filhos de Deus, tudo coopera para o seu bem. Seja o que é fácil, seja o que é difícil, seja o que dói, seja o que não dói, seja o que aperta, seja o que abraça, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E cumprir a palavra, viver a palavra, ser obediente à palavra de Deus, automaticamente nos tira da nossa zona de conforto. Porque Jesus diz assim: aquele que vier após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A vida cristã, automaticamente, naturalmente, ela nos tira da nossa zona de conforto. Ela nos leva a se mover em direção àquilo que Deus tem para nós. Ela nos leva a se mover em direção às pessoas, em ser bênção na vida das pessoas. E foi o que a promessa de Abraão: você vai abençoar, você será canal de bênção. E você tem essa opção então, de ficar confortável aí onde você está. Que talvez pode acontecer alguma coisa e falar assim: quer saber? Deixa aqui, ver que tá bom demais, eu vou ficar do jeito que tá bom mesmo, as coisas do caminho do jeito que eu quero, eu vou ficar onde eu estou, eu vou levando do jeito que dá e tá bom. Então você tem essa escolha também. Talvez ficar parado, talvez ficar travado onde você está, estagnado, ou viver a promessa de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: e aí? Vai ficar parado? Ou vai viver a promessa de Deus? O que você vai fazer? Então, primeiro, sair da zona de conforto. Deus quer que você saia da sua zona de conforto. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O que influenciou a sua vida? O que marcou a sua vida para você estar onde você está?
que você trouxe da sua família, que talvez precisa ser deixado? O que formou o seu caráter, a sua pessoa, que talvez precisa ser abandonado? Abraão vivia no meio do quê? De um povo quê? Idólatra, que cultuava muitos deuses. Abraão, ele precisava romper com a sua cultura familiar. Abraão, ele precisava romper com tudo aquilo que ele tinha aprendido, com tudo aquilo que ele acreditava até certo momento, até o momento em que Deus falou com ele. E muitas vezes Deus fala com as pessoas e as pessoas não ouvem. Elas continuam onde elas estão. Então, o que você precisa fazer? O que você precisa abandonar que não agrada a Deus? Ah, pastor, talvez na minha cultura familiar não é idolatria, né, como era de Abraão ali. Mas quantos ídolos podem haver? Quantas coisas você foi ensinado a valorizar, que não é aquilo que Deus quer que você valorize? E tudo aquilo que você valoriza, tudo aquilo que você coloca acima de Deus, é um ídolo no seu coração. Porque está tirando o lugar de Deus. Será que você aprendeu a amar o dinheiro? Será que você aprendeu que o que se importa é o status, é a glória humana, é a aparência? Tem que demonstrar que está tudo bem, mas na verdade está tudo quebrado e arruinado? Será que você, na sua cultura familiar, a língua, é que eu falo, aquela língua, né, que sai, dá volta na terra, abraça tudo, faz tudo para todo mundo, percorre todos os cantos ocultos, né? E você aprendeu isso do seu pai ou da sua mãe, que tem uma língua grande. Será que você talvez uma pessoa que aprendeu a invejar as coisas? Ai, pastor, misericórdia. Mas talvez você teve um pai, uma mãe, que sempre ficava com a pessoa que tem isso, olha onde a gente está, olha a nossa família, a gente é coitadinho, e olha aquela pessoa, olha, invejar. Será que você trouxe a murmuração? Não sabe agradecer a Deus, não sabe ser grato a Deus pelas coisas que Deus dá, e você trouxe esse ranço, né? Esse está dentro de você, né? Eu vou falar a palavra intrínseca, né? Aquilo que está dentro de você, aquilo que faz já parte de você, que veio da família. O que a gente pensa às vezes nas coisas mais genéricas, né? Idolatria lá, é uma imagem, uma coisa assim. Não, meu irmão, minha irmã, é muito mais do que isso. É tudo aquilo que está roubando o nosso coração da presença de Deus. Hoje a gente tem um bendito do celular, que talvez está roubando o seu tempo da presença de Deus. O que você precisa deixar para sair da sua zona de conforto e ir em direção àquilo que Deus tem para você? O que você precisa deixar de lado? É imoralidade sexual, é o pecado sexual, você tem que abandonar. Você precisa caminhar em santidade. O que você precisa se arrepender, deixar para sair da sua zona de conforto para viver a promessa de Deus? Talvez o seu pai era imoral, sua mãe era imoral, e agora você também vive uma vida de prostituição. O que é? Tantas coisas podem ser. Você precisa romper. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu vou te mostrar. O que a tua família apontou para você? Porque a nossa família nos mostrou algo, sim ou não? Você vai caminhar para lá, você vai viver isso. Podem ser coisas boas e podem ser coisas ruins. Qual que era a identidade familiar de Abraão? Abraão significa pai e exaltado. Um pai exaltado. Um pai exaltado que não tem o quê? Um pai exaltado que não tem o quê? Aqui na história ele não tem o quê no início? Filhos. Ué, como que é um pai exaltado se não tem filho? Como você acha que esse homem se sentia? Qual o seu nome? Pai exaltado. Não, mas você não tem filho. Então você é um homem envergonhado. Você é um homem humilhado. E Deus diz: eu vou mudar a sua identidade. Você não vai ser pai exaltado. Você não tem que ser exaltado. Quem tem que ser exaltado é o nome na sua vida. Você vai ser pai de multidões.
O seu nome não é mais Abraão. Agora o seu nome é Abraão. Qual foi a identidade que você recebeu da sua família? Deus é o Deus que escreve uma nova história na sua vida. Deus é o Deus que te dá uma nova identidade. Deus é o Deus que pega o imoral e o faz santo. Deus é o Deus que pega o alcoólatra e o liberta como me libertou. Deus é o Deus que pega o drogado e purifica o drogado. Deus é o Deus que pega aquela pessoa que está com um pai envergonhado, uma mulher envergonhada, e o torna em pai de multidões, e torna uma nova pessoa, dá uma nova identidade para aquela pessoa. Glória a Deus. Você quer viver a identidade dada por Deus, dada ou a identidade dada pela sua família e pelos outros? Qual identidade você quer? Para isso você precisa sair da sua zona de conforto. Talvez o que as pessoas disseram acerca de você? O que seu pai e sua mãe disseram acerca do que você seria? O que as pessoas talvez disseram de você, que você seria, no que você se tornaria, qual seria o seu fim? É um vagabundo, é uma vagabunda, não presta, não vai dar em nada, é um lixo, é um desobediente, é um rebelde, é isso, é aquilo outro. O que seu pai e sua mãe talvez falou de você? O que talvez as pessoas apontaram e falaram de você? Quando você está em Cristo Jesus, você se torna nova criatura. As coisas do passado já não importam mais, porque Deus, que é o seu Pai, Ele fala: não importa o que falaram de você, não importa a identidade que deram a você, eu, como seu Pai Celestial, eu te dou uma nova identidade, eu escrevo uma nova história, e o seu fim vai ser o fim que eu tenho para você, que é na minha presença por toda a eternidade. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Deus pega. Quantas pessoas falam assim: mas pastor, eu não consigo mudar isso? Realmente você não consegue. Mas há um Deus que consegue por você. Você não pode, mas há um Deus que pode por você. Você não faz, mas há um Deus que faz por você. Você talvez não é, mas há um Deus que é. Ele é o eu sou. O eu sou diz para você: agora você é. Você é parecido comigo. Se Deus é eu sou santo, então ele diz: agora você é santo. Se eu sou o Deus da paz, agora eu sou o Deus que te dá paz. Se eu sou o Deus da alegria, agora eu sou o Deus que te dá alegria e te faz uma pessoa alegre. Deus te dá uma nova identidade, amém, igreja? Amém. Então viva a sua identidade dada por Deus. Hoje o culto tem que ser mais curto, né, a mensagem, né? Então, segundo, a promessa de Deus. Qual que é a promessa? Farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Então a promessa de Deus, ela nunca pode ser compreendida e entendida no momento que a gente está vivendo. A gente nunca vai conseguir entender a promessa de Deus no lugar que nós estamos vivendo, do jeito que estamos vivendo. Quantas vezes talvez alguém chegou para você, né? Pensa aí, o pastor chegou para você falando assim: aí você chegou, pastor, alguns pastores dizem: pastor, não dá mais, não aguento mais, você chorou ali. Ou chegou para Deus e falou: Deus, Pai, eu não aguento mais, está muito difícil. E você olha para essas circunstâncias que estão ao seu redor, você fala assim: cadê a promessa de Deus? Cadê o Deus que me prometeu? Olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando, olha a situação que eu estou vivendo. Será que Deus vai mesmo cumprir a promessa dele? Abraão tinha 75 anos, Sarai, sua mulher, era estéril, e aquele homem ouve de Deus o quê? Você vai ser um grande povo.
que Abraão podia ter feito? Ele podia ter rido, né? Como que Deus vai fazer isso? Eu tenho 75 anos, minha mulher é estéril, estou velho. Como que eu vou viver promessa de Deus? Como que eu vou viver isso na minha vida? Abraão duvidou ou Abraão creu? Abraão creu. Isso lhe foi acreditado como justiça. Enquanto você olhar para as circunstâncias, você jamais conseguirá ter o olhar da fé que te fará viver as promessas de Deus. Enquanto você ficar olhando para aquilo que está ao seu redor, enquanto você estiver olhando para a impossibilidade, você jamais vai conseguir viver a promessa de Deus, porque você não está crendo no Deus da promessa. Você está crendo mais na situação que você está vivendo do que no Deus que te prometeu. Então aquele homem idoso, sua mulher estéril, se tornaria um grande povo. Pastor, mas Abraão teve um filho, Isaac, teve Ismael, né? Tudo aquilo que ele também desobedeceu a Deus, né? Eu não vou nem entrar aqui tanto nas consequências de algumas atitudes de Abraão, né? Ele trouxe muitas consequências, algumas atitudes que ele teve de se precipitar, de querer resolver as coisas com as suas mãos, né? Se você olhar para a história aqui de Abraão até Gênesis 25, se eu não me engano, você vai ver que ele fez algumas burradas, né? Tem alguém na igreja que nunca fez uma burradinha assim, né? Ninguém nunca teimou com Deus aqui, né? Acho que não, né? Acho que ninguém nunca você, o senhor quer que eu faça assim? Mas não vou tentar fazer desse jeito, né? Vai dar certo, o senhor está comigo, né, Senhor? Deus está fazendo com você? Não, né? Não estou com você, meu filho. Já te falei que é para você fazer diferente. Né? E ele, não, Senhor, não, o senhor está comigo. Ele vai lá, quebra a cara, chora, Deus ainda Deus vai lá nessa salva, porque Deus é muito bom. Mas através de um pequeno começo, de um Isaac, o filho da promessa, Deus traria um grande resultado. Até as migalhas, até as pequenas coisas vindas das mãos de Deus são bênçãos tão grandes que nós não conseguimos medir. Até as migalhas, até as pequenas coisas vindas das mãos de Deus, podem ser pequenas coisas, mas elas são grandes coisas para nós, que são capazes de mudar a nossa história, que são tão grandes que nós não conseguimos medir. Aquela mulher, quando ela chegou lá, diante de Jesus, e a filha dela estava o quê? Endemoniada? Era isso? É aquilo aos filhos, né? Pondo os filhos, aos pãezinhos. Mas, gente, até migalha vindo da mão de Deus é bênção. Até aquilo que Deus quer pode ser tão pequenininho, é tão grande, que resolveu e mudou a vida e a história daquela mulher. Amém? Deus não quer que nós venhamos esperar simplesmente assim grandes coisas, porque as pequenas coisas que Deus faz já são grandes demais, que a gente não consegue nem medir. Então a promessa de Deus a Abraão pela fé se estende a nós hoje. O que Deus prometeu a Abraão? Deus nos abençoará e fará de nós uma bênção. Deus disse a Abraão: eu farei de ti o quê? Um grande povo igual a bem. Farei. Eu vou te abençoar. Eu vou fazer de você uma bênção. Eu não sei como que você está aqui nessa noite e fala assim: meu Deus, minha vida é uma desgraça, só maldição, só dá tudo errado. Sai da tua zona de conforto, vá até a cruz, renegue o seu pecado, fala: eu quero viver para Jesus. E sabe o que Deus vai te falar? Eu vou fazer de você uma bênção. Eu vou fazer algo novo na sua vida. Eu vou fazer algo novo na sua história. Porque eu era um maldito. Era um filho rebelde, terrível, complicado. Mas Deus me alcançou lá onde eu estava. E Deus me fez abençoar. Deus vai te fazer abençoado, amém? E Deus vai te fazer conhecido, porque a glória é de Deus. Um homem idoso que não pode ter filhos, uma mulher estéril, porque a glória vai ser de quem?
Deus. Sabe aquele homem idoso chamado Abraão? Sabe aquela mulher estranha chamada Sarai? Deus mudou a vida deles, Deus deu um filho a eles, mas como? Não tinha, olha a idade deles, como isso é possível? Assim é o que Deus faz nas nossas vidas. Sabe aquele homem alcoólatra, drogado? Sabe aquela mulher destruída pelas situações da vida? Aquela mulher que está quebrada, depressiva? Deus mudou a história dela, Deus entrou na vida dela, Deus entrou na casa dela, e Deus fez novas todas as coisas, porque a bênção de Deus a alcançou, e a promessa de Deus a alcançou, e vai te alcançar, amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque quem faz é Deus. Quem torna as coisas novas é Deus. A glória é de Deus. Então Ele vai fazer se você der glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. A glória a Deus. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus é um Deus que cuida de nós. A sua casa será um local de bênção, amém? E através da sua vida, seus filhos serão marcados por Deus. E através da sua vida, talvez pessoas que você tem orado com elas, pessoas que você tem cuidado da vida delas, você já está cumprindo um propósito missionário de Deus, que é o quê? Através da sua vida, outras pessoas estão sendo o quê? Abençoadas. Através daquilo que você está fazendo para Deus, outros estão sendo alcançados. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ver como eu vou falar isso. Mas é assim. Eu sou meio insatisfeito, sabe? Eu sou com algumas coisas assim. Meu Deus, né? Eu queria viver algumas coisas mais com Deus, né? Eu tenho uma ambição ministerial, vamos colocar assim, né? E não é ser pastor titular, tá? Pode ficar tranquilo, né? Mas qual que sempre foi meu desejo? Deus, eu quero viver avivamento de Deus. Eu quero ver vidas alcançadas, eu quero ver jovens, adolescentes rendendo a Jesus. Eu quero ver a glória de Deus espalhando pela terra. Sabe, eu quero viver isso, Deus. Igreja, porque há uma realidade hoje nos nossos dias. Ou nós, como igreja, nos posicionamos, saímos da nossa zona de conforto para abençoar as nações, ou tudo aquilo que tem sido pregado contra a família, contra Deus, vai nos engolir. Se a igreja não se posicionar para orar, se a igreja não se posicionar para influenciar, se a igreja não se preparar para discipular, formar líderes, formar pessoas que vão falar de Deus. A gente tem duas missionárias jovens aí, né? A Bruna e a Manu. Estão lá no Radical Sul. Tem os defeitos delas, tem as qualidades delas, amém? Mas estão lá cumprindo o quê? O propósito de Deus, amém? Eu fico feliz com assim, meu Deus, pelo menos, né? Glória a Deus, eu tenho duas jovens aí que se levantaram, eu sempre instiguei eles assim, né? Cuidado aí, se você deixar muito seus filhos comigo, eu vou influenciar eles para isso, né? Para ser pastor, para ser missionário, missionária, falar de Deus, né? Falar de Jesus onde está. Entender que a profissão dele não é só uma profissão, que Deus colocou ele lá, não para ficar murmurando, reclamando do trabalho dele, mas para ele ser uma bênção aonde Deus o colocou, no trabalho, na escola, na faculdade, não é para ficar reclamando, murmurando, mas não, é para ser diferença, é para ser sal, é para ser luz, é para ser referencial de Deus. Amém? Eu falo isso com o João todo sábado, porque Deus nos chamou para abençoar as nações. Amém, igreja? Você já subiu ali em cima, viu como está lá em cima? Hoje a gente subiu lá, né? Como você ficou hoje? Maravilhado. Isso foi coisa linda, né? Olha só que coisa maravilhosa. Quantas salas vão ter ali em cima? Quantas pessoas vão ser abençoadas naquele lugar? Quantas pessoas vão ser assistidas naquele lugar socialmente? Restaurar a dignidade da pessoa, a gente tem que restaurar a dignidade da pessoa também socialmente, sim. Tem igrejas que foram para uma linha, né? Que é a missão integral, que só trabalha nisso, né? Eles esqueceram de falar de Jesus, infelizmente.
Mas aqui nessa igreja nós vamos restaurar as pessoas socialmente e principalmente espiritualmente. Amém? Amém? Deus vai dar esse terreno do lado para a gente. E a igreja vai crescer para o lado. Em nome de Jesus. Amém? Pisa lá, né? Olha o terreno que Deus vai te mostrar. Pisa lá, abençoa esse terreno. Olha para esse terreno que abençoa. Fala, Deus, esse terreno vai ser nosso. Esse terreno vai ser da igreja. Deus, nós profetizamos que vai ser nosso. O Senhor vai me dar, o Senhor vai alargar as estacas dessa tenda aqui. O Senhor vai alcançar vidas, famílias vão ser restauradas neste lugar, vidas vão ser transformadas. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para abençoar todas as nações da terra. Tem meninas que foram lá no Rio Grande do Sul, que Deus levante missionários nessa igreja, que vão para os países perseguidos. Que Deus levante nessa igreja pessoas que irão para a Europa. Ah, pastor, missionário na Europa é fácil, é nada. A Europa está pós-cristianizada. A Europa hoje é pós-cristã. As igrejas viraram bares, as igrejas viraram boates, as igrejas viraram quitanda, a igreja virou tudo e deixou de ser igreja. Por quê? Porque se tornou pós-cristão. O Brasil hoje é um reduto. O Brasil hoje é um resquício, um remanescente de Deus para avivar as nações. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Amém. Então você vai orar por isso. Você vai se comprometer com isso. E através da sua vida Deus vai abençoar as nações. Amém, igreja? Você crê? Amém. Quem imaginava, né, que a igreja começou lá na casa do pastor Berno Garata, aquela igrejinha da avenida, ia se tornar essa igreja, levantando pastores, missionários, levantando pessoas para no meio social serem referenciais de Deus. E Deus vai colocar pessoas nossas no meio social para ser referencial de Deus, porque através dessa igreja, nações e nações serão abençoadas. Amém? Isso aqui estava na minha pregação? Não estava na minha pregação. Mas é porque é o que Deus vai fazer por nós, amém? Nós somente temos que sair da nossa zona de conforto. Nós somente temos que ter fé e falar: Deus, eu não sei aonde eu estou pisando. Foi Abraão. Abraão foi para Canaã. Ele não sabia aonde ele estava pisando, mas Deus falou: essa é a terra que eu vou te dar. Você não tem noção de onde você talvez está pisando, né? Você não tem noção de onde Deus vai te levar, mas Deus vai te levar e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Terceiro e último, obedeça e faça marcos das promessas de Deus. Abraão obedeceu. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Obediência. Abraão não duvidou, Abraão não questionou, ele simplesmente obedeceu. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: questione menos, obedeça mais. Duvide menos e creia mais. Para de questionar Deus e obedeça. Ai Deus, mas por que não pode, por que não sei o quê? Não para de questionar Deus. Para. Duvide menos e creia mais. Creia de verdade. Amém? Mas quem que foi com Abraão aqui? Quem foi com ele? E Ló foi com ele. Abraão sabia que Ló ia causar para ele? Hã? Não. Familiares, eles podem trazer mais problema do que bênção para você, saber disso. Sim ou não? Familiares, eles podem trazer mais problema do que bênçãos para você. É o que aconteceu aqui no tempo. Ele levou Ló junto. Tio, o senhor está indo, vou junto, né? Ou talvez ali como o irmão de Abraão tinha morrido, Naor, né? Então talvez Abraão pegou para cuidar, né? Gente, quantas vezes a gente pega para cuidar de pessoas, a gente fala assim: meu Deus, o que eu fui arrumar para minha cabeça, né? O que eu fui arrumar para minha cabeça, meu Deus do céu, né? Jesus amado, essa pessoa, você dá trabalho, você não dá problema. E eu quero dizer para você, mesmo te trazendo problema, você vai ser o intercessor da vida delas.
Amém? Você quer abandonar a igreja? Ah, ela vai ser um abençoado. Ah, ela vai ser uma mulher abençoada. Deus. Ai, pastor, essa menina. Está com esse cabelo branco, pastor. Está vendo uma falta de cabelo, né? Quando você é abençoado, essa abençoada, né? Cada dia um filho novo de cabelo branco, né? Porque cada dia um problema novo te traz. Mas Deus quer que você seja um intercessor. Ló ali em Sodoma e Gomorra, ele seria consumido pelo fogo. E Abraão vai lá com Deus. Deus, mas se tiver 50 vezes. Deus, se tiver tanto. Aquela sobra quem? Só sobra Ló. E você acha que Ló estava... Ele estava mais ou menos ali, né? É que Deus foi misericordioso. Que até Ló estava bem mais ou menos. Mas Deus teve misericórdia. Através da sua intercessão, Deus vai ter misericórdia de familiares seus, de pessoas que Deus colocou ao seu lado. Deus vai ter misericórdia dessas pessoas e Deus vai alcançar o coração dessas pessoas. Eu não sei a situação que essa pessoa vai ter que chegar para que Deus a alcance, mas o que importa é que Deus a alcance, porque aqui na terra é passageiro, mas a vida após aqui é eterna. E Deus vai alcançar ela. Amém? Deus vai ter misericórdia dessa vida. Amém? Quem crê? Amém. Você crê? Amém. Deus vai ter misericórdia dessa pessoa através da sua intercessão. Amém? Parte B do versículo: Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Quando a promessa se cumpre? Lá em Gênesis 21, 1 ao 5. Deus cumpre a promessa na época fixada por Deus, no tempo de Deus. É o que está lá em Gênesis 21, 1 ao 5. Na época fixada por Deus, Sara engravidou. E Abraão fez o quê? Quando o filho nasce, ele circuncida o filho. Por quê? Porque Deus tinha falado assim: você vai fazer o quê? Circuncidar os seus filhos, que era o quê? A aliança que tinha com Deus. Ou seja, Deus cumpriu a sua parte da aliança. O que Abraão fez? Eu também vou cumprir a minha parte da aliança. Isso que a promessa se cumpriu quando Abraão tinha 100 anos de idade. 25 anos para se cumprir a promessa de Deus. Mas seja paciente, que a promessa de Deus vai se cumprir. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: espera. Se for preciso, espera mais um pouco. E mais um pouquinho mais. Tenha paciência. Mas a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Amém? Glória a Deus. Deus vai cumprir ainda a promessa dele. E que você fique caminhando, adiantando aqui, porque meu tempo foi. O Senhor aparece a Abraão e diz: a sua descendência darei essa terra. E Abraão constrói um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Nós precisamos obedecer e fazer marcos diante de Deus. Aqui Deus fala com Abraão, no caso de Abraão, né? E o que Abraão faz? Constrói um altar. Altar é o quê? O que é o símbolo do altar? O altar é reconhecer quem é Deus. Por isso, muitas vezes, quando se constrói o altar, dá o nome do quê? Betel, casa de Deus, não é isso? Porque Jacó tinha visto o anjo descendo e subindo até os céus. O nome do altar é dado mediante aquilo que Deus se manifestou, ok? Então construa marcos na sua vida. Vamos lá, o marco do 2008, março de 2008, eu tenho um encontro real com Jesus. Não é que no dia certo, eu tive um encontro real com Cristo. A partir dali o Espírito Santo de Deus passou a habitar em mim. E eu não era mais apenas frequentador de igreja, agora eu era filho de Deus. E aí vai os marcos de Deus na minha vida, os marcos de Deus na minha história, porque o altar é um lugar de adoração. Toda vez que eu olho para um marco de Deus, o que eu faço? Porque o altar é levantado para adorar quem? A Deus. E toda vez que eu olho para o marco, para o altar, eu olho e falo assim: Deus fez por mim. Deus falou comigo. Deus me deu uma direção. Deus me deu uma provisão. Deus cuidou de mim. Deus entrou na minha história. O Deus sobrenatural entrou no natural e fez o que os homens não podem fazer.
se revelando no natural. Então levante o altar diante de Deus, tenha marcas de louvor e gratidão a Deus, amém?